Tudo bem, pessoal? Espero que estejam bem, estejam em ordem e animados para mais uma novidade aí da matemática. Como vocês já viram, a gente vai conversar um pouquinho sobre o estudo das matrizes, né? A gente dá uma pausa em trigonometria e entra num novo campo da matemática que vocês já conhecem bem, chamado álgebra. Dentro do estudo de álgebra linear, né, a gente pode encontrar aí essa ferramenta importantíssima chamada matriz. Para ser mais preciso, futuramente, as matrizes nos ajudarão a resolver problemas, por exemplo, com sistemas de equações. Mas até chegar lá, a gente tem um certo percurso. Tá? Para início de conversa, eu gostaria de dar uma voltinha, retomar um pouquinho lá no primeiro colegial, quando nós falávamos de conjuntos numéricos. Né? Lembra que uma das representações de conjuntos numéricos era acondicionar os seus elementos em diagramas, os chamados diagramas de Venn. Por que você está falando dos conjuntos? Porque as matrizes, elas nada mais são do que conjuntos, assim como aqueles numéricos, com uma diferença. Eu digo que as matrizes são conjuntos mais organizados, não dispõem os elementos aleatoriamente, mas organizados, como? Em linhas e colunas. É justamente por isso que eu gosto de associar a ideia de matrizes ao conceito de tabelas. Sim, tabelas do dia a dia. Por exemplo, olha essa tabela que vocês estão vendo aí, né? Uma primeira tabela, onde eu tenho, na primeira coluna, como vocês podem ver aí, pastéis, empadas e quibes, né? E na primeira linha, ovos, farinha, açúcar e carne. Então, se você está observando bem, esses números aí dessa tabela foram acondicionados em 3 linhas e 4 colunas. Essa tabela de 3 por 4 é o que a gente chama de uma matriz. Aí do lado, né, nós temos uma outra tabelinha, onde nós temos os ingredientes e o preço de cada ingrediente. Olha lá, o ovo que custa 20 centavos cada um, a farinha que custa 30 centavos, o açúcar que custa 50 centavos e a carne que custa 80 centavos. Uma coisa importante, essa segunda tabela, ela traz os números dispostos em 4 linhas e uma única coluna. É uma tabela do tipo 4 por 1. Ok? Na primeira tabela, nós temos a quantidade de ingredientes. Na segunda tabela, nós temos o preço de cada ingrediente. Se a gente juntar essas duas tabelas, né, por meio, por exemplo, de uma multiplicação, a gente consegue calcular, por exemplo, quanto custa cada pastel, quanto custa cada empada, quanto custa cada quibe. Por exemplo, considere comigo essa situação envolvendo a empada, né? Quanto vai custar cada empadinha, professor Márcio? Vai custar 4 ovos vezes 20 centavos cada um, mais 4 unidades de farinha vezes 30 centavos. Essas porções de farinha, por assim dizer, mais 2 porções de açúcar vezes 50 centavos, porque cada porção de açúcar custa isso, mais 2 porções de carne vezes 80 centavos. Olha que coisa interessante. Eu estou utilizando uma relação entre tabelas para resolver uma situação matemática. Queridos, essas duas tabelas, tanto a primeira de quantidades quanto a segunda de valores financeiros, por assim dizer, são exemplos de matrizes. Né? A primeira matriz, uma matriz do tipo 3 por 4. Como assim tipo 3 por 4? 3 linhas, 4 colunas. E a segunda matriz é uma matriz do tipo 4 por 1. Ela tem 4 linhas e uma coluna. Lembrando que o professor Márcio está analisando essa quantidade de linhas e colunas somente com relação aos números, tá? E não com relação ao cabeçalho. Beleza? Então, matematicamente, é isso aqui que a gente tem. Ok, pessoal? Então vamos trazer essa ideia de matrizes para a sala de aula. Então, de um modo bem matemático específico, a gente conceitua uma matriz da seguinte maneira. Define-se como matriz, preste atenção, toda tabela que acondiciona elementos em M linhas e N colunas. Então uma matriz nada mais é do que uma tabela que tem M por
N elementos. Sempre lembrando que a esse M, o Márcio diz respeito ao número de linhas. E o N, número de colunas. Sempre assim. Primeiro linhas, depois colunas. Por exemplo, essa primeira matriz aqui, que eu chamei de matriz A, ela tem 1, 2, 3 linhas. E ela tem 1, 2, 3, 4 colunas. Então essa matriz A é uma matriz do tipo, presta atenção, do tipo 3 por 4. Eu posso tanto falar tipo 3 por 4 ou ordem 3 por 4. Nesse caso, M vale 3 e N vale 4. Outra coisa importante, quando a gente vai organizar esses elementos, no caso esses 12 elementos dessa matriz, eles estão sempre acondicionados. O professor Márcio gosta dos parênteses. Além dos parênteses, poderia utilizar colchetes. Tá? Eu costumo não usar colchetes. Eu gosto dos parênteses. Tem uma outra representação? Tem também. Além de parênteses ou colchetes, a gente pode utilizar barras duplas, barras duplas, para representar aí, para acondicionar os elementos dessa matriz. Barras simples, jamais. Ou barras duplas, ou colchetes, ou parênteses. O professor Márcio gosta dos parênteses. Tudo bem? Então, olha só. Além de já falar para vocês que uma matriz corresponde a um conjunto de elementos dispostos em M linhas e N colunas, e lembrando que esse M por N diz respeito à ordem ou ao tipo de matrizes, eu também disse a vocês que as matrizes podem trazer aí os seus elementos organizados entre parênteses. Tudo bem? Eu tenho aqui embaixo uma segunda matriz, né, que é a matriz B, dada pelos elementos 2, 8, menos 5 e menos 20. Então nós temos aqui uma matriz B do tipo 2 por 2. Por que 2 por 2? Porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Uma coisa importante, pessoal. Toda vez que M, o número de linhas, for igual a M, o número de colunas, essa matriz ela é chamada de matriz quadrada. Tudo bem? Uma matriz ela é chamada de quadrada sempre que o número de linhas for igual ao número de colunas. Diferente dessa, que o número de linhas, 3 linhas e 4 colunas, M é diferente de N. Então essa aqui é uma matriz retangular. Matrizes, ora serão retangulares, ora serão quadradas. Outra coisa importante, que vocês já devem ter percebido. Toda vez que formos nomear uma matriz, assim como os conjuntos, sempre utilizaremos letras maiúsculas. Presta muita atenção. Deixa eu apagar isso aqui. Vou falar uma coisa importantíssima para vocês. O nome de uma matriz, sempre uma letra maiúscula, diferente do elemento da matriz, que será uma letra minúscula. Acompanha comigo. Por exemplo, essa matriz A, eu vou escolher esse elemento aqui, o elemento 5. Tá? Para representá-lo, eu vou chamar de Azinho. Como o nome da matriz é Azão, o elemento eu vou chamar de Azinho. Professor Márcio, se fosse esse 3 aqui, elemento, vou chamar de Azinho. Mais um, vou pegar esse menos 1 aqui. Como é que eu vou chamá-lo? Azinho. Nossa, mas todos eles têm o mesmo nome? Serão representados pela mesma letra, mas diferenciados pela sua localização na matriz. Essa informação ela vale ouro. Presta atenção. Por exemplo, o elemento 5, ele se encontra na segunda linha. Por outro lado, ele está na quarta coluna. Então, o elemento 5 será chamado de A24. Não é 24, é A24. Quem é o A24? É o elemento que se encontra na segunda linha e na quarta coluna. Tá. Quem é o 3? O 3 ele se encontra na terceira linha, segunda coluna. Então ele é o elemento A32. Não é A32, é A32. Terceira linha, segunda coluna. Assim como o menos 1. Ele está em qual linha? Na primeira linha e na terceira coluna. Então ele é o A13.
Tudo bem, pessoal? Lembrando que todo elemento, presta atenção, todo elemento da matriz, ele é sempre dado, no caso, uma matriz A, elemento A, I, J. Muita atenção no que o Márcio vai falar. Isso é uma representação genérica para qualquer elemento da matriz. Cadê? M por N é número de linhas, número de colunas. I, J, I é a linha que ele se encontra e o J, a coluna correspondente. Falou em matriz, Azão grande, M por N, o tipo dela. Falou em elemento da matriz, Azinho e J. E J é a localização daquele sujeito na matriz a que ele pertence. Ok? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, quem é o 8, professor Márcio? Quem é o 8? 8 é elemento. Se ele pertence à matriz B, então ele é o elemento Bzinho. Ok? Ele se encontra em qual linha? Na primeira linha e na segunda coluna. Então ele é o elemento B1, 2. Tudo bem? Matriz, letra maiúscula, M por N, a ordem dela. Elemento, letra minúscula, I, J, a localização dele na matriz a qual ele pertence. Tudo bem? Na sequência, a gente vai dar um contexto mais matemático para as matrizes. Vamos falar de representação genérica de uma matriz por meio de uma fórmula matemática. Presta atenção. Temos então aqui agora uma primeira situação sobre isso que o Márcio acabou de falar, de matriz genérica. Presta atenção porque isso é maravilhoso. Deixa eu pegar uma caneta azul aqui. Escreva a matriz. Primeiro a gente tem que fazer uma interpretação matemática da história. Escreva a matriz A. Opa, o nome da minha matriz é A. Ela é formada por elementos A e J. Opa, o que é isso daqui? 3 por 2. É a ordem, é o tipo da matriz, tá? Nem precisaria, mas eu vou querer colocar. Esse rapazinho aqui é o M, esse é o N. Ou seja, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Antes de continuar a leitura, então, peraí, eu vou ter que escrever uma matriz A que tem 3 linhas e 2 colunas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o esqueleto dela, ó. Matriz A, então ela tem que ter 1, 2, 3 linhas. E ela tem que ter 2 colunas, ó. 2 colunas. Então, esse aqui é o esqueletão da minha matriz. Olha lá. 3 linhas, 2 colunas. Tá. Quem é, tecnicamente falando, quem é esse sujeitinho aqui, que se encontra nessa posição? É o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, ou seja, é o Azinho 1, 1. E aqui do lado é o que está na primeira linha, mas na segunda coluna. Então é o A, 1, 2. E aqui embaixo, professor Márcio, esse sujeito aqui é o A, 2, 1, porque ele está na segunda linha, na primeira coluna. Esse aqui vai ser o Azinho 2, 2. Aqui embaixo, o A 3, 1. E aqui o A 3, 2. Então isso daqui é um esqueleto da minha matriz. Eu não posso me esquecer que essa simbologia aqui, ela guarda um valor numérico. E é aqui que entra a graça. Esse valor numérico, ele depende de uma fórmula matemática, presta atenção. Tal que A e J, lembra, o Azinho é o elemento, e J é a posição que ele está na matriz. É dado por essa fórmula, ó, 3i menos 2j mais 4. Muita calma nessa hora. Eu quero descobrir o valor do A11, ó, A11. Eu quero descobrir o valor do A12, A12. Quero descobrir o valor do A21. A21 e depois do A22. Tá bom já, professor Márcio? Prestem bastante atenção. Por exemplo, A e J é 3 vezes I menos 2 vezes J mais 4. I, a linha do sujeito. J, a coluna. Então aqui o I vale 1 e o J vale 1. Então eu vou fazer 3 vezes 1 menos 2 vezes 1 mais 4. É uma fórmula. Cada matriz ela é regida
por uma fórmula matemática. Então aqui eu vou ter 3 vezes 1 são 3, menos 2, mais 4. Isso daqui vai dar 5. 3 menos 2, 1 mais 4, 5. Quem é o A, 1, 2? Esse cara é o I, o 2 é o J. Então eu vou fazer 3 vezes 1 menos 2 vezes 2 mais 4. Sempre obedecendo essa fórmula. 3 vezes 1 são 3, menos 4, mais 4. Dá até para fazer 4. O que sobrou? 3. Bora descobrir o A21. No caso do A21, I vale 2, J vale 1. Então eu vou fazer 3 vezes 2, menos 2 vezes 1, mais 4. Sempre respeitando a fórmula daquela matriz. Então aqui eu tenho 6, menos 2, mais 4. Eu tenho 6 mais 4, 10, menos 2, 8. E no A22, então eu tenho 3 vezes 2, sempre olhando na fórmula, menos 2 vezes o J, que também é 2, mais 4. Eu tenho 6, menos 4, mais 4. De novo, professor Márcio, a gente pode cortar isso aqui, que sobra? 6. Tudo bem? Ainda resta quem? O A31 e o A32. Vamos fazer aqui do lado, olha lá. Quem é o A31? I vale 3, J vale 1. Então eu vou fazer 3 vezes 3, menos 2 vezes 1, mais 4. Ok? O professor Márcio vai direto aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. 7 mais 4, 11. E, por fim, o A32, o I vale 3, o J vale 2. Então eu vou fazer 3 vezes 3, 9. Menos 2 vezes 2, 4, mais 4. Ó que graça. Posso cortar isso daqui, sobra 9. Prontinho. Então agora eu vou substituir cada um desses elementos pelos seus respectivos valores numéricos. Então a minha matriz A vai ser, ó, 5, que é o A1, tá tudo na ordem, ó. 5 e 3, 5 e 3, 2, 1 e 2, 2, 8 e 6, 8 e 6, 11 e 9. Que foram os números que nós acabamos de determinar. É isso, né? Preciso ficar atento à fórmula que ele me dá para que eu possa representar uma matriz, então, de acordo com uma lei de formação. Vamos ver mais um exemplo. Nesse segundo exemplo, presta atenção, olha a novidade. Escreva a matriz B, que é formada por elementos B e J. Cadê a ordem dela, professor Márcio? De ordem 2. Opa! De ordem 2, toda vez que a ordem ela é expressa por um único número, significa que ela tem linhas e colunas em igual quantidade, ou seja, ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. Como a gente acabou de ver, a matriz B, então, ela vai ter esse esqueletão aqui, ó. 2 linhas e 2 colunas. Lembrando que esse sujeitinho aqui é o B11, esse aqui é o B12, esse é o B21 e esse é o B22. O I representa a linha que o cara está e o J a coluna. Tá. Cada um desses elementos ele guarda um valor numérico, tá? Que vem de acordo com uma fórmula. Qual é a fórmula? Bj igual a I quadrado mais J. Só alegria. Quem é o B11? O B12, o B21 e o B22. Vou adequar essas informações a essa fórmula, eu vou repetir. O primeiro é sempre I, o segundo é sempre J. Como a fórmula é I ao quadrado mais J, aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 1. E aqui, 1 ao quadrado mais 2. Aqui, 2 ao quadrado mais 1. E aqui, 2 ao quadrado mais 2. Olha que graça. 1 ao quadrado é 1 mais 1, 2. 1 ao quadrado é 1 mais 2 é 3. 2 ao quadrado é 4 mais 1, 5. 4 mais 2, 6. Já tem a minha matriz B, né? 2, 3, 5 e 6. 2, 3, 5 e 6. Tá aí. Escrita de uma matriz, graças ou dada uma fórmula matemática. Na sequência, vamos aproveitar essa introdução e já vamos falar sobre os tipos de matrizes. Prestem atenção. Nós vamos agora conversar um pouquinho sobre os tipos de matrizes. É muito importante olhar para a matriz e reconhecer o seu tipo, uma vez que tem até alguns exercícios, né, que eles citam o tipo de matriz,
mas eles não dão a matriz. Então é importante saber qual é a composição, que característica tem essa matriz, para que a gente possa desenvolver com mais qualidade aí algumas atividades. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a matriz quadrada. Essa o Márcio já falou, eu vou até colocar aqui do lado para vocês. A matriz quadrada é aquela quando M é igual a N, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Sobre a matriz quadrada, eu gostaria de falar uma coisinha importante. Ó, 3, 5, 8, 2 menos 1 e 0, 3, 4 e 10. Ó, eu tenho aqui uma matriz, que em minha homenagem, vou chamar de matriz M. Essa matriz é uma matriz quadrada de ordem 3. Por quê? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Queridos, as matrizes quadradas, somente as matrizes quadradas, elas têm duas filas importantíssimas. Essa daqui, ó, se vocês observarem bem, que começa lá no primeiro elemento, no M11, e vai até o M33. Essa daqui é a chamada BP. O que é isso? Diagonal principal. Somente as matrizes quadradas têm diagonais principais, tá? Então essa fila aqui, ela recebe o nome de diagonal principal. E essa que o professor Márcio vai fazer de verde aqui, ó, né, a contrária a ela, é a chamada DS, ou seja, diagonal secundária. Eu vou repetir. Somente as matrizes quadradas têm uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Fechou? Tá aí, matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas, e nas matrizes quadradas ainda se observa a diagonal principal e a diagonal secundária. Vamos passar para frente. Dando continuidade, falemos das matrizes triangulares. Tá. O que é uma matriz triangular? Isso aqui é maravilhoso. Para início de conversa, para ser triangular, primeiro ela tem que ser quadrada. Vou até fazer uma ligação aqui entre as duas. Como assim, professor Márcio? Recebe o nome de matriz triangular toda matriz quadrada onde os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. Por exemplo, esse caso aí, essa é uma matriz triangular superior. Por quê? Porque todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Olha, forma até um triângulo ali embaixo. Os elementos de baixo são iguais a zero, então ela é triangular superior. Olha essa outra. Todos os elementos acima da diagonal principal são iguais a zero. Então essa é uma matriz triangular inferior. Bem tranquilo. Na sequência, vamos falar um pouquinho da matriz diagonal. O que é essa matriz diagonal, professor Márcio? Como vocês podem ver, a matriz diagonal também é uma matriz quadrada. Vou até ligar aqui também. Ó. Também vou fazer aqui uma ligação. Qual é a especificidade da matriz diagonal? A matriz diagonal é aquela que apresenta a diagonal principal com elementos diferentes de zero e todos os demais, como vocês podem ver, eles são iguais a zero. Na sequência, vamos falar da matriz identidade, que também é uma matriz quadrada. O que tem de especial na matriz identidade? Prestem bastante atenção. Na matriz identidade, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais todos são iguais a 0. Eu vou repetir. Na matriz identidade, a diagonal principal é todinha igual a 1 e todos os outros elementos são iguais a 0. Ah, a matriz identidade é um tipo de matriz diagonal? Exatamente. E para finalizar, a matriz nula. Né? O que é uma matriz? Quando que uma matriz ela é chamada de nula? Uma matriz ela é chamada de nula quando todos os seus elementos são iguais a 0. Tudo bem? Todas essas vertentes que eu utilizei aqui, né, foram de matrizes quadradas, com exceção dessa última, como vocês observaram, a matriz nula, que pode ser uma matriz retangular. Tá? Se ela for uma matriz quadrada, então ela tem o número de linhas igual ao número de colunas. Duas coisas importantes. As matrizes nulas, a gente costuma representar pela letra O, né? Uma O3 é uma matriz nula de ordem 3. Assim como as matrizes identidades, a gente costuma representar pela letra I, que é uma I5. É uma matriz identidade de ordem 5. Identidade, aquela cuja diagonal principal é igual a 1
e todos os demais elementos valem 0. Isso aqui é muito tranquilo. Se for o caso, volta o vídeo, assista novamente, o professor Márcio está aqui à disposição de vocês. Belezinha? E é fazendo exercício que a gente aprende, então, vamos lá. Entendido? Se for o caso, revisite o vídeo, e eu estou aqui à disposição de vocês. E agora, bora fazer exercício.